Amém, glória a Deus. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos. Você pode sentar no seu lugar, isso. E pegue a sua Bíblia, Lucas 4:18. Hoje nós vamos falar sobre curando emoções. Amém? E a pergunta que eu faço aqui para você é: quantos aqui já foram feridos por alguém, ou feridos por alguma situação, ou vivem em uma circunstância de contusão, de feridas emocionais, de rejeição? Eu poderia aprofundar mais esse tema e dizer para você que você já nasceu ferido, né? Só o ato de você, quando vai acontecer o parto, você está sendo expelido. Então ali você já sofre o primeiro trauma. Aí tem um nascimento que ele é a fórceps, né? Imagina, já é outro trauma. Então é difícil não dizer que tem alguma ferida. Mas falando sobre esse termo, eu quero ler esse texto de Lucas 4:18 e trazer para nós, à luz da palavra, como que Jesus ele cuida, como que o Evangelho cuida das nossas emoções. O texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela palavra, por essa noite, por esse culto e por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Nós te damos graças e pedimos: edifica-nos, Senhor, nessa noite com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olhe para mim aqui, para falar sobre emoções, falar sobre cura nas emoções. Esse milagre, ele tem um caminho a ser feito, e esse caminho, ele se dá pelo caminho daquele que tem o Espírito de Deus. Uma vez que nós recebemos Jesus, nós somos selados pelo Espírito de Deus, amém? Então me ajudem aí, não fique calado, me ajudem, pelo menos concorda. A evidência que você tem o Espírito Santo não é orar em línguas, amém? Ok? Isso não é uma evidência. Quando que você sabe que você tem o Espírito Santo? Quando você se arrependeu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo entrou na tua vida, amém? As outras coisas, orar em línguas, dom de palavra de conhecimento, do amor, de miséria, isso aí são dons, tá? São dons, você tem que pedir. Mas quando você recebe Jesus, você é ungido pelo Espírito, inclusive para evangelizar. Inclusive, essa ferida de Isaías 53 que foi feita em Jesus, essa ferida foi para ligar a sua ferida com a dele, para que você fosse cauterizado, sarado, transformado. O texto vai falar em Isaías 53 que ele foi ferido por causa da nossa transgressão, por causa da nossa opressão. Preste atenção, se você quer ligar uma ferida na outra, não tem como você ligar algo. Vamos pensar aqui sobre fazer um transplante, ou sobre fazer um enxerto. Quando você vai fazer um enxerto, você tem que ferir a parte boa e cortar a outra parte e ligar ela. Foi isso que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele foi ferido para ligar essa ferida que nós tínhamos de rejeição, de abandono, e nos levar para uma vida de restauração. Aí o texto diz que ele nos ungiu para proclamar a libertação aos presos, aos cativos. Aos presos do quê, gente? De alma. Preso nas emoções. Na maioria das vezes nós estamos presos por uma ofensa. Na maioria das vezes nós estamos presos por uma rejeição em casa, ou por uma rejeição por amigos, e na maioria das vezes estamos buscando ambientes ou grupos de aceitação. Mas Jesus já fez essa obra na cruz e já nos restaurou. Ele está dizendo que Ele nos restaurou, Ele nos abriu os olhos. Quando aqui o texto está falando sobre restauração da vista aos cegos, pode ser cego de alma, cego de entendimento, de conhecimento.
Não necessariamente deve ser um cego de não ver, porque às vezes nós estamos vendo, mas não temos a sensibilidade de um cego que não está enxergando. Amém? Às vezes nós estamos enxergando, temos boa visão, não precisamos nem usar óculos, mas não enxergamos na proporção real de Cristo o que Ele fez por nós na cruz. Tanto é que a maioria das pessoas que vivem feridas, elas têm uma bronca com Deus, elas estão brigadas com Deus. E o texto está dizendo que Ele vem para a liberdade de quem? Dos oprimidos. Hoje nós podemos falar sobre a doença do século, a depressão e a opressão, ou a chamada doença da alma. E isso, queridos, só temos vitória por meio de Cristo. Ele que foi quem na cruz levou esses ferimentos. Se você parar para pensar, quando o Espírito vem sobre mim e Ele me unge com óleo, Ele me unge para vencer o quê? As feridas da alma. Quando Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, Paulo está dizendo, busque o equilíbrio para não viver ferido, para não viver dependente, por exemplo, de remédio, para não viver dependente de aceitação, para não viver no sentimento de autocomiseração, o sentimento que te põe para baixo, que te torna incapaz. Mas Deus não tem isso para nós. Deus, Ele ama curar corações partidos. Deus, Ele trouxe Cristo com essa ideia, Ele quer nos colocar em liberdade. Alguém livre, queridos, olha para mim, alguém que é livre e que tem paz e que é ungido pelo Espírito, essa pessoa, ela geralmente tem equilíbrio das suas emoções. Por quê? O que descontrola as nossas emoções é quando nós não temos consciência de que aquilo que nós estamos querendo ou aquilo que nos feriu não era importante, não era necessário, por isso não foi dado. Muitas vezes o que nós queremos não é bom para nós, e a maioria das pessoas que estão brigadas com Deus ou com a sua família é porque elas querem desobedecer uma regra. Preste atenção nisso aqui, eu vou falar para você, isso é realidade. Quando você está cheio de coisas para resolver, qual que é a tendência do ser humano? Se vitimizar. E nesse ponto da vitimização, sabe o que você faz? Você pega, por exemplo, algo de que é honra e transforma em desgrama. Fala assim, fulano, isso aqui, tal é importante. Fala assim, eu acho isso uma sacanagem. Porque você está no meio de um monte de problema para resolver. Quando alguém te chama a atenção e fala, presta atenção, como é que tu está dizendo que isso que é honra é sacanagem? Aí se tu cai em si e fala, nossa, eu estou falando besteira. Você tem que tomar cuidado quando você está no meio de muitas coisas para resolver, para que esses gatilhos de feridas emocionais não venham fazer com que você destrua aquilo que Deus está construindo. Deus está o tempo todo construindo na minha, na sua vida. Ele está o tempo todo construindo o quê? Uma mente renovada, construindo o quê? Uma pessoa transformada, restaurada por meio do seu poder e do seu Espírito. A tua emoção, a minha emoção só pode ter cura quando nós conhecemos o caminho da cura. Primeiro passo, perdoar. A capacidade, gente, de perdoar, meus irmãos, não é falar o seguinte, não, eu já esqueci. Não, perdoar é perdão, é perda grande. Você fala assim, sabe, eu vou amar o fulano, mesmo me tendo feito mal. Isso é perdão. Perdão não é você falar assim, não, tá bom, eu te perdoo, só fica para lá que eu só estou esperando a hora que eu quero ver tu cair, ou que eu quero ver tu morrer. Isso não é perdão, isso é feitiço. E isso vai fazer com que volte para você o que você está fazendo com a pessoa. Nós precisamos tomar posse da ideia do perdão, pensando sempre naquilo que Cristo fez pela humanidade. Ele se entregou na cruz sem reserva.
Ele morreu na cruz, ele foi ferido para resgatar os feridos. Jesus não tinha pecado, ele veio ao mundo sem pecado, ok? Quantos creem nisso? Amém? Ele não tinha pecado, ele não era ferido, ele foi ferido por causa das nossas feridas. Ele se feriu para se unir à nossa ferida e restaurar as nossas vidas, nos curar, nos transformar por meio do seu Espírito. Preste atenção, essa vitória de construção, que por meio de Cristo e da sua entrega na cruz, vem sendo construída por Deus, é um acesso livre para mim e para você. É um acesso livre para todas as pessoas que reconhecem que o caminho da amargura, da frustração, ele é perigoso, gente. Hoje, você acumula frustração por isso, por aquilo. Preste atenção, a frustração, ela é algo tão perigoso que ela destrói a fé. Uma pessoa com as emoções descontrolada ou mergulhada em frustrações, ela vai matar a fé. E quando você não tem fé, dificilmente você consegue lutar, dificilmente você consegue sorrir, até quando o dia é mau. Quem aqui sorri quando o dia é mau? Você tem que ter essa, como é que eu posso dizer, essa carta na manga. Quando o dia está muito ruim, você tem que sorrir. Você tem que falar, nossa, eu tenho que arrumar um jeito para dar, vou ver umas piadas aí do micharia, ou dar umas risadas. Você não pode amargurar o seu coração, porque um coração amargo, queridos, gera destruição. Destruição aqui, ó. E quando você viver na amargura, quando você viver na frustração, ó, presta atenção, você vai envelhecer mais rápido. Sabia disso? A amargura envelhece a pessoa mais rápido. Vocês sabiam desse dado? Então nós precisamos tomar cuidado, preste atenção. Apocalipse 21, capítulo 21, verso 4 diz assim: não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas, e nem ranger de dentes. Preste atenção, todos aqui têm conhecimento da doença do século, a depressão, né? E a opressão. São duas coisas que hoje são atuais, e muitos de nós enfrentamos isso todos os dias: depressão, opressão, e muitas vezes não sabemos lidar. O texto de Apocalipse, quando o Senhor está falando que não haverá mais ranger de dentes, não haverá morte, nem dor, nem lágrimas, Ele está falando para nós que o seguinte, preste atenção, uma vida com Deus, tanto aqui na terra, quando você acessar a Nova Jerusalém, ela é uma vida sem dor, sem lágrimas. Por quê? Porque uma vez que Jesus te abençoou, uma vez que Jesus abençoou a tua vida com a unção do Espírito, você tem capacidade de equilibrar as tuas emoções. Você tem capacidade de ser equilibrado. Porque o domínio próprio, que é um dom do Espírito, ele é para que você tenha equilíbrio. Ele é para que você nas suas emoções não venha se desequilibrar e esmorecer, perder a fé. Esse domínio próprio que o Espírito concede para nós, é Ele que nos tira da frustração. Porque uma vez que você reconhece quem você é, você vai confiar em quem? Em Deus. Mas se você não reconhece que você é filho, porque as feridas ainda estão indicando para você o sentimento de autocomiseração, você não consegue declarar para você mesmo que você é filho de Deus e que Deus já te ungiu com o espírito de liberdade, já te ungiu para tirar de sobre ti o peso da opressão. Eu estava falando com uma pessoa sobre essa doença da alma. E eu disse para ela assim, ó, o teu problema é esse, só resolver. O teu problema é esse. Aí ela disse assim para mim, mas eu digo, ó, se tu hoje desistir de ficar te acusando pelos teus erros e entender que Jesus é fiel e justo para te perdoar e Ele quer te curar, você está curado. Agora, se você não quer reconhecer isso, não vai curar. E não tem pastor, não tem líder, não tem bispo, não tem trispo, não tem quem possa fazer algo por ti. Porque o que acontece? A amargura, ela está aqui dentro, ó. Ela está aqui, a amargura é um fel.
dentro de ti, é um veneno, e preste atenção nisso, e essa amargura que está descontrolando as tuas emoções, vai te gerar um câncer. O que é o câncer, senão a doença da alma? O câncer é a tua própria célula dizendo para ti assim, cara, eu nasci para ser mais que vencedor, mas tu quer ser mais que perdedor, então a célula se revolta e vira um câncer. É isso. É ou não é verdade? E aí muitas vezes você vai e diz para a pessoa, como é que luta contra isso? Vivendo com o coração cheio da alegria do Senhor. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Mas isso não é um verso citado, não, isso tem que ser a sua vivência. A alegria do Senhor é a minha força. Obviamente que eu posso ter o dia mal, vou ter, está escrito, mas você precisa avançar dizendo, a alegria do Senhor é a minha força. Então você tem que dizer, Senhor, eu quero hoje me alegrar, me renova, me fortalece. Abre os meus olhos, Senhor, me dê sabedoria para hoje resolver esse problema e viver o dia de hoje feliz. Às vezes você está enfrentando problemas que está diante do teu nariz a resolução, mas você está afundado na frustração, não consegue alcançar e resolver o problema. Queridos, preste atenção, você não vai encontrar no Evangelho resposta para viver em depressão. Você vai encontrar no Evangelho a resposta que é essa: para vencer a depressão e a opressão, você precisa de poder de oração. Amém? Você não vai conseguir resolver a frustração, a amargura, reclamando para o teu irmão do lado. Vou falar algo aqui para você muito forte. Você sabia que quando você reclama para o outro, você repele ele? Você sabia disso? Não levanta a mão, mas você tem alguém que você não quer nem conversar, fala, nossa, cara só vem reclamar. Aí você vê a pessoa, você fala, eu vou lá. Meu Deus, não tem aquele ditado que fala assim, me erra, né? E tu sai de fininho, porque a pessoa vai vir reclamar. Como se tu também não tivesse problema para resolver. Aí tu junta os teus com o dela, o que dá? Morte. Fala assim, nossa, eu estava já tentando, o pastor deu uma palavra, que nem tem irmão que vem na igreja e fala assim, que palavra, hein, pastor? E aí, irmão, o que você fez com ela? Saí ali, você vê, estava muita chuva, molhou. Irmãos, presta atenção aqui. A palavra de Deus diz, o Evangelho diz que nós vamos ser curados quando nós conhecemos o poder da oração. Atos, no capítulo 10, vê comigo ali na tua Bíblia, verso 38, vai falar sobre isso. Vamos lá, vamos ler, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Presta atenção, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Jesus está o tempo todo nos curando. Se tiver opressão na tua vida, maligna, espiritual, invoca o nome de Jesus em oração, e essa oração vai ter poder para fazer o diabo se retirar da tua vida. Amém? Porque o Senhor Jesus, o mesmo que venceu na cruz, Ele foi ungido pelo mesmo Espírito Santo que ungiu a nós. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor, nós somos ungidos pelo Espírito Santo, e isso é um privilégio. Para mim e para você, nós temos essa bênção, que é o poder do Espírito Santo em nós. Preservamos ele e vivamos felizes. Amém? Preserve a presença do Espírito Santo. Se você sentir qualquer coisa estranha que não está de acordo com o Espírito Santo, você fala, opa, não vou deixar esse lixo emocional entrar na minha vida, estou fora. Não acumule lixos emocionais, queridos. Acumule palavra, acumule o conhecimento da palavra, vá para a oração. Quando você perceber, porque às vezes, gente, o que acontece? Nós nos deparamos com situações muito difíceis. Porque é o acúmulo do erro do passado. Ei, preste atenção.
O maior erro que nós cometemos é arrepender e desarrepender. Nem existe isso, né, gente? Eu inventei agora, não existe desarrepender. Mas sabe, a gente vai lá, recebe Jesus num dia, no outro dia vai lá e junta toda a tralha. Mas a Bíblia diz que quando você se arrependeu, Jesus pegou todos os seus pecados e levou para o mar do esquecimento. Como é que você foi lá no mar do esquecimento buscar de novo isso aí? Gente, Jesus fala assim, o texto fala, Ele pega e te perdoa, Ele te limpa, Ele te restaura, Ele te unge e pega toda a tua tranqueira, mas toda. Você pode ter sido assassino, prostituta, você pode ter sido abortor, você pode ter feito o que quer que seja feito. Jesus pega tudo quando você se arrepende e leva para o mar do esquecimento. E segundo a Bíblia, ninguém pode tirar de lá, mas hoje tem umas pessoas que tiram, gente. Fala, não sei não, se Jesus vai se arrepender. Ele faz a oração assim, dobra o joelho e fala, Jesus, eu te perdoo. Não, irmão. Você tem que pedir perdão para Jesus. Jesus, eu te perdoo porque tu veio me perdoar. Que isso, irmãos? Para de ser doente, inconstante. A depressão e a opressão, que é a doença do século, tem dado só, gente, o negócio está tão pegado nesse sentido, porque as pessoas desconhecem a Deus, porque as pessoas desconhecem o poder da oração, porque as pessoas se afastam cada vez mais de Deus. E tem muito crente nessa fila aí. Mas o texto de Lucas 4 diz que o Senhor me ungiu e me deu liberdade, me tirou do cativeiro, da opressão maligna. E Ele, queridos, é quem curou o meu coração, o seu coração. Vamos voltar ao primeiro amor? Vamos voltar? Vamos voltar, queridos? Pelo amor de Deus, vamos voltar. Vamos voltar. Lembra quando você se converteu, que você estava fissurado em Jesus? Lembra? Vamos voltar, irmãos. Lembra da alegria da sua conversão? Lembra? Vamos voltar, irmãos. Vamos voltar, porque se nós não voltarmos, essa doença chamada depressão, ela vai nos alcançar. Eu não estou dizendo aqui que depressão, gente, não é real, é real. Eu não estou dizendo aqui para você não tomar o seu remédio. Não. Toma o seu remédio. Mas se você tomar a decisão de lutar para não viver depressivo, você precisa orar. Você precisa orar, você precisa se arrepender. E você precisa, além de se arrepender, você precisa sustentar que você se arrependeu e recebeu nova vida em Cristo Jesus. Amém? Eu não estou aqui para dizer que os médicos estão errados, eu não sou médico. Eu estou dizendo que você pode vencer isso por meio de Cristo. Jesus é o médico dos médicos. Ele pode te curar hoje aqui, Ele pode curar as tuas emoções, Ele pode você fazer entender que você é filho, filha, muito amado do Senhor. Agora, as consequências desse mundo, você vai ter que se limpar dela. Hoje você pode reprovar os lixos emocionais, joga fora. Não aceita na tua vida lixos emocionais, não aceita na sua vida, meu irmão, competição com o outro. Tem gente que quer competir com o outro, não compete, irmão. Presta atenção, o que Deus tem para mim, na minha vida, é na minha vida, não tenta competir. O que Deus tem na tua vida, é para cumprir na tua vida. Amém? Tem pessoas que querem competir. Deixa eu falar algo para ti aqui que é poderoso. Olha aqui, mesmo que eu estiver equivocado em alguma coisa, Deus vai cumprir a promessa na minha vida. Ele vai me corrigir. Eu estou certo disso. O problema é hoje que as pessoas elas ficam, querendo se comparar. Irmão, você em Cristo Jesus está acima de qualquer comparação. Você consegue entender isso? Você em Cristo está acima de qualquer comparação. Então não te compara com A ou B ou C. Seja você, faça a sua parte, volte-se para o Senhor e busque a Ele. Ore, clame, diga: Senhor, cura minhas emoções. Eu não quero ter emoções que vão fazer a minha fé falhar. Tem gente que as próprias emoções dela estão fazendo com que a fé dela seja falha.
A fé não funciona. Por que a minha fé não funciona, pastor? Porque tem emoção. Está carregado de emoções erradas, carregado de lixos emocionais. Põe fora, irmão. Põe fora. Hoje as pessoas estão se arrastando pelo passado. Ah, porque eu errei. Errou, irmão. Jesus te perdoou, então acabou. Acabou, irmão. Tem gente que morre um familiar, fica guardando lá isso ou aquilo. Bota fora, irmão. Ah, tu não sabe a minha dor, pastor. Eu perdi minha mãe muito novo. Eu também perdi a minha. Mas não tem que guardar nada, bota fora. Você tem que elaborar o luto, sabe como? Orando a Deus e pedindo força para seguir. Senhor, me fortalece, porque eu preciso seguir. Eu estou aqui ainda para cumprir a minha missão. Você não tem que ficar guardando. As pessoas ficam juntando amuletos, coisas. Não, põe fora, irmão. Põe fora. Põe fora. Pare de ficar titubeando. Sabe, uma hora eu sou crente, uma hora eu não sei o que eu sou, outra hora eu sou de Jesus, outra hora eu sou meu mesmo, porque afinal de contas as coisas que eu faço erradas são escolhas minhas. Pelo amor de Deus, nós precisamos voltar, queridos, voltar ao primeiro amor. Preste atenção. Quem aqui tem pensamentos, lembranças de dor, de sofrimento? Quem aqui tem? Pode levantar a mão, gente, não precisa ter vergonha. Nós todos temos, só às vezes não reconhecemos. Entendeu? Eu tenho. Como é que eu venço isso? Buscando o Espírito Santo. Ah, pastor, mas daí vai ter amnésia espiritual? Não. Você só vai resolver aquilo ali, ponto final. Está resolvido? Então agora eu vou viver o hoje. Eu vou viver o meu presente curado. Hoje eu vou cumprimentar todo mundo. Hoje eu vou sorrir para todo mundo. Quando eu me deparar com uma situação alheia, não vou pegar ela, não é minha, é da pessoa. Vou tentar, se eu puder ajudar, ok. Se eu não puder ajudar, tenho que fazer. O problema, outra situação bem corriqueira de lembrança, pensamento, sofrimento, é quando vai conversar com o ferido. Ele começa a falar, tu começa a se identificar. Eu também. Pobre de mim. Pobrezinho de mim. Eu também. Não, irmão, já era. Jesus foi ferido para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna, à vida abundante. Ele já pegou a sua ferida e levou com ele na cruz. Sobre ele estava toda a desgraça, toda a transgressão, todo o pecado foi sobre ele. Então você tem acesso a ele, você é livre, as suas emoções são saudáveis. Você é curado por meio do poder de Deus, amém ou não amém? Eu quero ser restaurado, pastor. Vamos lá então. Oração. Você achou que eu ia falar outra coisa, né? Oração. Pastor, eu tô cheio de problema. Oração. Sabe que agora, os últimos tempos, eu falei com Deus assim. Outro dia eu falei para Deus assim, falei, Senhor, eu te falei, eu te avisei. Quem que já falou para Deus, eu te avisei? Alguém já fez isso? Quem aqui já fez? Semana retrasada eu falei para Deus, eu te avisei. Por que tu me botou eu nessa parada? Eu avisei para o Senhor, eu falei para ti, eu falei assim, Deus, eu falei para ti todas as minhas debilidades, eu falei para ti, Senhor, toda a minha dificuldade, por que o Senhor me colocou nisso? Quem já fez essa conversa com Deus, essa oração? Por que o Senhor me colocou eu? Deus sempre fala assim para mim, cala a boca, Jonas, tu está de novo querendo retroceder? Vamos! Então por que você está ferido com o irmão que te faz cara feia? Fala assim para ele, lá. Falou, irmão, você está perdido na vida, irmão. Porque eu estou feliz demais. Com Jesus no coração, a gente é feliz. É ou não é? Então para, irmão, de te vitimizar. Para de reclamar, irmão. Vamos para frente. Amém? Para de dizer que a culpa é do fulano. Olha o texto de Mateus 11:12. O que ele está falando? Que o reino é tomado por esforço.
O reino de Deus, ele é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Amém ou não amém? Então, preste atenção, diz assim o texto: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, ele é tomado por esforço, e os que usam dessa força se apoderam dele. Então se apodere do poder de Deus. O salmista, Salmo 61, olha o que o salmista faz, queridos. Eu já vou falar, para nós encerrar, sobre 3 homens que vão nos ensinar a vencer a depressão. Olha o que o salmista dizia: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra os inimigos, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre. Eu abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas, pois aviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe a bondade e a fidelidade, o preservem, assim cantarei louvores ao nome do Senhor para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. O salmista Davi, depois de ter aprontado todas, que vocês sabem bem do que eu estou falando, ele está dizendo para o Senhor, suplicando, fazendo oração e dizendo: Deus, eu errei, mas eu me arrependo, então vem e cura minhas emoções, porque com essa dívida eu não vou conseguir avançar. E às vezes nós estamos dentro da igreja, nessa briga, nessa luta, não conseguimos nos alegrar. Querido, se você quer se manter saudável no que diz respeito às suas emoções, você vai precisar reconhecer diante de Deus, você vai precisar se arrepender quantas vezes for necessário, você vai precisar ter consciência de arrependimento. Queridos, não é a vítima que alcança o poder de Deus, é o arrependido. Não é as vítimas, as pessoas que são vítimas, elas não conseguem alcançar o poder de Deus, elas não conseguem alcançar uma vida saudável, porque elas são vítimas, e elas vão se tornar o quê? Adversários de Deus. Toda vítima tem o potencial de ir para o lado da concorrência. Toda vítima, sabe o que ela faz? Não está dando certo aqui, eu vou lá no saravá. E ela vira oposição. Toda vítima, queridos, se opõe a Deus. Pode observar, as pessoas que se vitimizam, o que elas fazem? Elas se opõem ao quem elas estão achando que é o algoz dela. Você já viu o filho que ele não amadurece? Você já viu o filho que a mãe está viúva e ele não quer deixar ela casar? Já viu isso? Isso é falta de amadurecer. Ele acha que a mãe tem que ficar servindo ele, e quando ele for embora ela tem que ficar sozinha, mas ele não, ele tem que arrumar o amor da vida dele. É ou não é verdade? Essas coisas, queridos, só se resolve quando nós buscamos uma vida saudável nas nossas emoções por meio da oração, o reconhecimento de que nós precisamos ser sarados. Apocalipse, o livro de Apocalipse 2, tá? Não assusta. Apocalipse é o livro da revelação, amém? Diz assim, Apocalipse 2:2: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e os que pôs à prova, os que se declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. O anjo falando à igreja de Éfeso.
Queridos, preste atenção. As feridas da alma faz com que você abandone o primeiro amor. E quando você abandona o primeiro amor, fica tudo escuro, tudo cinza. Suas emoções entram em descontrole. Eu penso que os jovens aqui são os que mais têm esse problema, porque eles sonham com o príncipe do cavalo branco ou com a princesa, né? E aí muitas vezes eles estão em relacionamentos que as pessoas não atendem às expectativas deles e vice-versa. E aí eles se frustram. E acredita, irmãos, tem jovem que perde a fé por causa de um namoro frustrado. Não deu certo, eu fui orar com ela e ela viu que eu tinha alguns defeitos e desistiu. Eu vou morrer. Que loucura, meu irmão. Mas não é teu irmão em Cristo? Então a vida segue, irmão. Isso é uma questão de sabedoria. Olha, que bom que você já viu que eu não sou a pessoa que você quer viver para o resto da vida. Obrigado por ter conversado comigo, ter orado. Acabou. Não, o cara sabe o que ele faz? Eu vou embora da igreja. O líder, ela me deu uma bola nas costas, não me quer. Rapaz, doente nas emoções. Ao invés dele pensar assim, graças a Deus, não é essa. Porque na primeira, depois da lua de mel, ela ia me cobrar esse defeito. O cara prefere entrar num casamento já divorciado do que entender que aquilo ali é uma visão real de quem ele é e que ele sabe que ele é assim, e muito difícil alguém mudar, gente. Essa conversa que o cara, que hoje ele tem um problema tal, ele vai mudar depois que casar, não existe. Não existe isso aí. Ou você tem, eu tenho amor o suficiente para conviver com ele desse jeito, ou você não tem, e pronto. E você que se limpe. Entendeu? Como é que vai no banheiro? 1, 2, 3. Quando ficou branco, você para de usar o papelzinho aquele. Né? Pá. Ou vai lá no lixo. Pá, de novo. Vai lá no lixo. Quando parou de ficar marrom, aí você fala, estou limpo. É assim que você tem que fazer nas suas emoções. Quando parou de arranhar, está limpo. Entendeu, gente? Presta atenção no que eu quero falar com vocês ainda sobre essa chamada do anjo à igreja de Éfeso. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. Tudo que nós estamos falando aqui é importante, mas a reivindicação de Apocalipse 2:4 é de pessoas que abandonaram o primeiro amor. E que a fé delas, pelo que eu entendo aqui nesse texto, a fé delas ruiu. E ele está falando aqui até de apóstolos que se diziam e não eram. Nós estamos falando do povo de Israel, homens que estão se apresentando como apóstolos e não são, o texto está dizendo. E aí está falando de pessoas que se amarguraram porque mentiram para elas, esses apóstolos, e agora elas também estão abandonando o primeiro amor. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem foi que mentiu para você? Quem foi que te feriu, que fez você abandonar o primeiro amor? Qual a circunstância, qual o líder aqui que te feriu? Ou qual o líder lá fora, teu pai, tua mãe que te feriu, que você está desdanhando hoje do poder de Deus? Quem foi que te feriu, irmão? Quem foi que te fez viver amargo, querendo vingança? Eu quero vingar, porque fulano, ele vai ver. Sabe aquela oração? Quem já fez a oração e fala assim: eis que eu te digo, que Deus vai julgar entre eu e ti. E ele vai mesmo. Vai falar: ei, bobalhão, esse coraçãozinho está azedo, é? Deus te chamou, meu irmão, para viver constantemente no primeiro amor. Não abandone o primeiro amor. Eu queria que você fizesse essa reflexão comigo sobre Saul, sobre Davi e Salomão. Saul foi escolhido o rei de Israel. Por causa de ser um homem fraco nas emoções, desequilibrado, o que ele fez? Atendeu o povo. Foi o primeiro idiota que eu ouvi falar que a voz do povo é a voz de Deus. O que Saul fez? Mas
sabe que o povo, Saul foi escolhido o rei, primeiro que errado, porque ele era bonito, né? Era um homem bem afeiçoado, conforme está escrito. E aí ele se achava, né? Ai, porque senão o Senhor não atendeu o povo, eles não vão me dar carinho, eles não vão falar que eu sou lindo, eles não vão falar lindo, eles não vão falar pastor, pastor. Saul pensava assim: ai, se eles não falar Saul, rei Saul, o todo poderoso e blá blá blá, o mais lindo, o mais cheiroso. Quando o povo não falava para ele que ele era o mais cheiroso, o mais lindo, ele ficava triste. Será que não é o nosso caso hoje? Ei, meninas, se o xureque aí que está do teu lado não fala que tu é a mais linda, você fica depressiva. Era o Saul. Saul, ele atendeu o povo porque ele era um cara desequilibrado nas emoções. Aí ele foi lá e fez exatamente o que o povo disse: perdeu o reinado. A Bíblia diz que Saul era o rei de Israel, era o cara, gente. Aí ele perdeu o reinado, sabe para quem? Para um insignificante lá, um cuidador de ovelha, Davi. Sabe o que era Davi? Era outro feridinho, porque diz a história que o pai dele largava ele lá no campo e tratava ele diferente dos outros irmãos. Aí Davi está lá no campo, só que Davi decidiu lá no campo confiar em quem? No Deus de Israel, que Saul deixou de confiar. Aí ele derruba o urso, o leão, e aí ele começa a crescer. Aí ele começa a ter emoções bem resolvidas. Está vindo aí o novo rei para Israel. Davi foi levantado rei, mas aí no meio do caminho, o que Davi faz? Vocês estão assistindo aí, né? Ele vai e mata Urias por causa da mulher do cara. Também porque eu acho que Davi teve ausência da presença da mãe. Aí ele foi lá nas emoções dele ferida, matou Urias para ficar com a mulher do cara. Gente, Davi foi levantado para ser um rei. Ele foi levantado dentro de uma conquista por mérito. Ele era o cara, o grande guerreiro. Preste atenção, quando você deixar suas emoções minar a sua fé, você não atua mais no seu lugar de atuação com toda a entrega necessária para concluir qualquer projeto na sua vida. Davi, o lugar de atuação dele, a Bíblia diz que ele era um exímio guerreiro. Quando ele estava presente, enquanto ele esteve presente, não se perdeu uma batalha. O dia que ele decidiu se enrascar por emoção com Betseba, eles perderam a batalha. Aí Davi volta, e olha o que acontece, ele perde um filho. Aí ele vai, se vitimiza, e fica lá deitado, envolto em cinza. Mas aí eu admiro ele, porque depois ele criou vergonha na cara, falou: nossa, eu vou ter que levantar aqui, porque não vai vir ninguém aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, se você está deitado, esperando alguém ir, Jesus está falando para ti hoje: levanta. Levanta. Davi se levantou, queridos, foi para frente, carregou as consequências, perdeu o filho, por conta de ter feito o que ele fez com Urias. Aí nós vemos Salomão, o cara que fez a pergunta mais sábia. Quando Deus perguntou para ele: o que tu quer? Ele falou: eu quero sabedoria, só me dá sabedoria, que o resto está tudo certo. Aí o que o rapaz faz? Mente fraca, emoção desequilibrada. Também é outro que eu não sei porque que ele precisava. Não, eu sei por quê. A mãe dele vivia chorando, a Betseba. Eu acho que ele já nasceu chorando, aquela desgrama. Aí ele vai e precisa de 700 concubinas, e tem que ser ímpio ainda. Ele não foi nem corajoso para dizer: não, vou honrar meu pai, vou pegar 700 crentes. Não, ele foi lá, arrumou 700 ímpias, 700 do contra, e botou dentro do palácio. Acabou o quê? Morreu louco. Salomão morreu louco, perturbado, emoções desequilibradas. Tinha necessidade de Salomão morrer louco? Tinha, gente. O que vocês acham? O cara filho de Davi, o cara herdando uma herança poderosa na terra. O que esse cara foi fazer que arrumar 700 confusão? Tinha necessidade de Salomão fazer isso? Emoções em descontrole. Perdeu o reinado, morreu louco. A minha pergunta para você é:
você gostaria hoje de ter uma vida equilibrada, emoções equilibradas? Tudo tem um limite, e você precisa reconhecer os seus limites. Você tem que conhecer quando você precisa parar. Você tem que reconhecer quando você precisa recuar. Fala, não, eu tenho que recuar agora para voltar mais forte. Você precisa reconhecer quando você está errado. Você precisa reconhecer quando você não está mais orando como você orava no primeiro amor. Só tem um caminho, gente, para ser curado nas emoções: oração. Eu aprendo todos os dias um pouco sobre esse tema. Como que eu controlo as minhas emoções? Orando. Eu tomei uma decisão na minha vida por causa do meu temperamento. Diante muitas vezes de afrontas desleais, eu fico em silêncio, falo ok, e eu vou para casa orar, e na presença de Deus eu resolvo a parada. Eu não vou carregar doença, amargura por conta do alheio. Não, eu vou ser sempre livre, porque o Senhor me ungiu com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é suficiente para gerar força interior em mim. Mas eu tenho que ter essa decisão. Então hoje à noite a pergunta para nós é: em qual ponto você está? Você está vivendo o primeiro amor, ou você já perdeu o primeiro amor? Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar aqui por pessoas que querem ser curadas nas suas emoções. Preste atenção. Por que dessa palavra curando emoções? Porque com o tempo, nós viemos às vezes para a igreja com uma ideia. Nós viemos para a igreja para receber alguma coisa, né? E quando nós não recebemos isso que nós viemos pedir, a gente desiste. Sabe quando você não desiste? Quando você tem emoções equilibradas. Você vai dizer para você todos os dias: não, eu confio em Deus. Se tiver comida, eu confio. Se não tiver, eu confio igual. Se tiver marido, eu confio. Se não tiver, eu confio igual. Se tiver casamento, eu confio. Se não tiver, eu confio igual. Se tiver emprego, eu confio. Se não tiver, eu confio igual. Nunca se esqueça, igreja, que todas as coisas foi Ele quem criou. A sua ansiedade, a sua emoção descontrolada é em vão. Todas as vezes que você está descontrolado, xinga o filho, chuta o cachorro, xinga a mulher por nada, todas as vezes que você está descontrolado, não vai mudar nada. Deus continua no trono. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua liberando sobre aqueles que querem buscar a sua presença, que querem andar com Ele, as bênçãos para cada dia. Você pode pôr na sua cabeça hoje aqui, você pode estar do jeito que você estiver, Deus não se altera. Ah, pastor, eu estou vindo nessa igreja, eu estou sentindo que a palavra não está me alimentando mais, eu estou sentindo frio. É você que está frio, porque a palavra é a mesma. A palavra de Deus é a mesma aqui na Sara Nossa Terra, lá na Igreja Puleiro dos Anjos, lá na Guspe Santo, lá na Pau Queimado, em qualquer lugar a palavra de Deus é a mesma. Lá na célula a palavra de Deus é a mesma. É você que está frio, não é a igreja, não é a palavra. A palavra é a mesma. Agora, se você se esfriou, volte ao primeiro amor. Quer salvar as tuas emoções? Volte ao primeiro amor. Quer salvar a tua fé? Volte ao primeiro amor. Hoje é dia de nós pedirmos aqui o milagre do primeiro amor. O primeiro amor, querido, faz você lutar, faz você sorrir, faz você ser alguém que tem força interior para continuar. Não venha para a igreja, queridos, para repetir mais uma reunião. Não vem para a igreja bater ponto. Não, irmãos, vem para a igreja com um coração cheio de alegria. Eu vou para a casa do Senhor, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vem para a igreja cheio de alegria. Pastor, mas passei um dia difícil. Querido, aqui no altar você resolve isso.
Se você lá no teu trabalho teve um dia ruim, você acha que só você teve um dia ruim? Quantas pessoas tiveram um dia pior do que o seu? Quantas pessoas agora que perderam nessa enchente tudo, estão vivendo pior do que você, mas estão lá lutando, e lutando sem a presença de Deus. E você que tem a presença de Deus: estou frio, a igreja está fria, essa palavra não me alimenta. Não, que não é a palavra, é você que é frio, é você que deixou o primeiro amor, é você que abandonou o primeiro amor. E Jesus está te chamando de volta, dizendo assim: ó, ei, lembra do primeiro amor, de quando eu te ungi. Jesus está falando: eu te ungi com o Espírito Santo. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Procura o Espírito Santo agora. Oh, queridos, fale com o Senhor. Não tenha vergonha agora. Esquece quem está do teu lado direito, lado esquerdo. Fale para o Senhor. Seja leal agora. Seja sincero. Se você agora não está encontrando o Espírito Santo, fala: Senhor Jesus, me perdoa. Na direção da sua casa, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê shalom. Vá para o melhor resto de semana da sua vida. O Senhor te abençoou.